Olá, turma. Boa tarde. Na aula de hoje nós vamos continuar estudando a primeira lei de Ômega. Hoje a gente vai ver um pouco da aplicação da primeira lei de Ômega. Para você saber a lei de Ômega, primeiro você tem que saber o que é tensão, corrente elétrica e resistência elétrica em um circuito. A tensão ela é representada pela letra V, a corrente pela letra I e a resistência pela letra R. A fórmula básica matemática da lei de Ômega é I igual a V dividido por R. Ou seja, I é a corrente, V é a tensão e R é a resistência. Então a fórmula básica ela é I é igual a V dividido por R. Ou seja, a intensidade da corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Aí tem também as fórmulas básicas derivadas da fórmula básica. Essas fórmulas derivadas da fórmula básica. Tem a resistência, que é igual a tensão dividido pela corrente. E tem também a resistência, que é igual a tensão dividida pela corrente. E se eu for calcular a tensão, eu uso essa fórmula. Tensão, que é igual a resistência vezes a corrente. Vamos lá. Ó. Só lembrando a vocês que a tensão é representado pela letra V, volts. A corrente, quando você calcular a intensidade da corrente, a unidade de medida dela tem que ser em ampere. E a resistência, a unidade de medida dela tem que ser em ômega. Olha só, a resistência, quando você faz ela tem que estar em ômega. Ou seja, essa patazinha do cavalo que eu não sei desenhar. E a tensão, ela tem que estar em volts, a unidade de medida dela. E a corrente, ela tem que estar em ampere. Vocês lembram disso? Vamos lá. Se caso os valores do circuito estejam expressos em múltiplos ou subnúcleos das unidades, esses valores eles devem ser convertidos para as unidades fundamentais antes de serem usados nas equações. Ou seja, se caso a corrente não esteja, a unidade de medida dela não esteja em ampere, vamos supor que a corrente não esteja em ampere, ela tiver em milímetro de ampere. Então você tem que transformá-la para ampere para depois você calcular a intensidade da corrente. Se fosse miliampere, para me transformar em ampere, era só eu dividir por 1000. Então isso é muito importante que vocês lembram. Se tiver uma questão que a corrente não esteja em ampere, antes de você calcular, você tem que transformá-la a unidade de medida para ficar em ampere. Vamos lá, há um exemplo aqui. Vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts e tem 120
ômega de resistência. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada? Primeira coisa, a gente tem que pegar os dados da questão. Então vamos lá. Diz que a tensão dela é igual a 6. A resistência dela é igual a 120. E ele quer saber a intensidade da corrente que circula pela lâmpada elétrica. Então eu tirei os dados. Eu sei que a tensão é 6 volts. A resistência é 120 ômega. E a intensidade da corrente eu não sei. Então eu tenho que procurar a intensidade da corrente. Então, eu lembro da fórmula lá que diz o seguinte, que intensidade da corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então eu coloco qual o valor da tensão? 6 dividido pela resistência. Qual o valor da resistência? 120. 6 dividido por 120 é igual a 0,05. Lembrando que tem que estar em ampere a corrente. 0,05. Qual a unidade de medida da corrente? Ampere. Então esse é o resultado da questão. Então aqui está a resolução da questão. Como os valores de V e R já estão nas unidades fundamentais, que a tensão ela já está em volts e a resistência ela já está em ômega. Então é só eu jogar na fórmula intensidade da corrente, que é igual a tensão dividido por R. Joguei na fórmula, respondo a questão. Aqui está a fórmula, é só eu jogar os dados que eu tenho. Eu sei que eu tenho 6 de tensão. Eu tenho 6 de tensão. Eu tenho 6 da tensão. Eu tenho 120. É só eu fazer a divisão que dá 0,05. 0,05. Lembrando que a unidade de medida de corrente elétrica é ampere. Coloco I. Pronto. É simples. Aí você vai dizer, talvez eu não sei fazer essa divisão. Essa divisão ela é simples. Deixa eu mostrar para vocês como você se pega. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Você pega 6 dividido 6 dividido por 120. Como que eu faço essa divisão? 6 é menor que 120, então eu tenho que colocar um zero aqui, um zero e uma vírgula aqui. Então eu faço 60 dividido por 120. 60 ainda é menor que 120. Então eu tenho que colocar outro zero aqui. Eu coloco outro zero aqui que fica. Coloquei outro zero aqui, ficou 600. Como eu coloquei um zero lá, eu tenho que colocar outro zero aqui no resultado. Então fica 600 dividido por 120. 600 agora é maior que 120, então dá para dividir. Eu posso cortar um zero aqui, fica 60 dividido por 12, que é 5.
5 vezes 2, 60, 0. Então, a divisão está feita. Vamos lá, mais uma questão. Olha, vamos supor que um motor de um carrinho de autoramado esteja a rotação máxima ao receber 90 volts da fonte de alimentação. Nessa situação, a corrente do motor é 0,23 ampere. Qual a resistência do motor? A primeira coisa, eu tenho que tirar os dados. Então vamos lá. Primeiro, diz que minha fonte de alimentação é 9 volts. Então minha tensão, vou fazer ela bem aqui para vocês. Ó, minha tensão é igual a 9 volts. Ele diz que a corrente é igual a 0,23 ampere. E ele quer saber o valor da resistência. Então, o valor da resistência eu não sei. Eu preciso calcular. Eu tirei os dados, agora eu posso jogar na fórmula. Eu vou apagar aqui para mim fazer a questão. Só. Eu já tenho os dados. Meus dados tá bem aqui, ó. Eu sei que eu tenho 9 volts de tensão, que a minha corrente ela é 0,23 ampere e eu quero saber a minha resistência. Então a fórmula diz o seguinte, que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então eu pego lá, minha tensão é 9, minha tensão é 9 e minha corrente é 0,23. Então eu faço 9 dividido para 0,23, que dá 39,1 ômega, que a unidade de medida é ômega. Então, tá aqui a resolução da questão. R é igual a volts dividido pela corrente. Então, eu sei que o volts é 9 e minha corrente é 0,23. Então, 9 dividido para 0,23 é 39,1 ampere. Só você jogar na fórmula. A fórmula está aqui. Você faz. Você pega o valor de V, que é 9, divide por 0,23, que é a corrente, que dá 39,1